Bom dia. Aproveitar esse tempo livre que eu tenho aqui, de intervalo do trabalho, e vou ler para vocês um resumo do livro Sermão da Montanha, de Emmett Fox. Vou ler os 10 pontos principais do livro. Primeiro, eu vou contar para você um pouquinho da vida de Emmett Fox, para que você venha entender quem foi esse grande homem. Emmett Fox, ele era irlandês e vivia na Inglaterra. Ele estudava na Inglaterra, fazia universidade lá. Mas antes, aos 10 anos de idade, o pai dele veio a falecer. Então, ele foi um adolescente muito sozinho, se sentia muito só. E por isso ele foi cursar a Universidade de Engenharia Elétrica. Mas lá pela sua adolescência, sobre os 20 anos mais ou menos, ele descobriu que ele podia curar só com o poder da mente. Então, ele deixou a Universidade de Engenharia Elétrica e foi estudar o poder do pensamento. Como ele tinha descoberto que ele podia curar só com o poder do pensamento, ele foi estudar o poder do pensamento humano. E com o passar dos anos, ele mudou-se para Nova York. Lá em Nova York, ele dava suas conferências em um auditório menor, só que esse auditório se tornou muito pequeno. Então, ele foi para o Carnegie Hall, que é um auditório muito grande que tem em Nova York até os dias de hoje. Então, ele foi para o Carnegie Hall, que tinha uma capacidade para 5.000 pessoas naquela época, nos anos de 1931, porque foi a época da Grande Depressão dos Estados Unidos, onde que tinha muita gente desempregada, sem moradia, sem nada para comer, porque a depressão dos Estados Unidos, todo mundo sabe que foi um episódio terrível. E Emmett Fox, ele enchia aquele auditório com todas essas pessoas. Ele não pedia dinheiro, ele não pedia nada, simplesmente ele ensinava que as pessoas podiam transformar a vida deles com o poder do pensamento. Então, eu vou ler para vocês hoje o resumo do livro, mais especificamente os 10 principais tópicos do livro do Sermão da Montanha, de Emmett Fox. Vamos começar, então. Os 10 principais do Sermão da Montanha. A vida exterior reflete a mente interior. Fox ensina que a vida que vimos fora é o resultado do que pensamos dentro. Ou seja, se a nossa vida externa está um caos, é porque nossa vida interna também está um caos. Os nossos pensamentos estão atribulados, está fora de controle. Porque se a nossa vida externa está alinhada, significa que também nossos pensamentos estão alinhados. E aqui ele diz: pensamentos criam atitudes, atitudes criam ações, ações criam circunstâncias. Por isso, mudar o pensamento muda a vida. Ou seja, se nós mudamos o nosso pensamento para um pensamento positivo, um pensamento alinhado, nós também mudamos a nossa vida fora. Porque não adianta nós ter pensamentos negativos o tempo todo e querer ter uma vida extraordinária fora. Isso não vai acontecer. Por quê? Como nós somos por dentro, nós somos fora. Assim como em cima é embaixo. Então, se nosso pensamento está alinhado com o poder do Divino Criador, nossa vida também está alinhada com o poder do Divino Criador. Vamos ao segundo passo, que eu vou ler os 10 passos para vocês. A humildade espiritual abre o caminho. Baseado nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, que significa reconhecer que precisamos aprender, deixar o orgulho de lado, estar aberto à verdade espiritual.
A humildade permite o crescimento interior, ou seja, se nós somos aquela pessoa humilde por dentro, que não é arrogante, que não deixa o ego comandar, a nossa vida também vai ser uma vida calma, mais tranquila, mais alinhada. Então, meus irmãos, vamos permitir deixar o orgulho de lado, porque ele nos prejudica. Não vamos querer ser orgulhosos. Eu não vou na casa de fulano porque fulano me fez isso, me fez aquilo. Isso aí é deixar o ego falar, é deixar o orgulho ter prioridade. Nós temos que deixar o orgulho de lado, porque o orgulho não nos traz benefício. O orgulho só nos traz malefício. Entende, meus irmãos? Então, vamos viver dentro dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Sermão da Montanha nada mais é do que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que Emmett Fox compilou e colocou no livro. Vamos seguir. O tópico 3. Aí diz assim: controle emocional é verdadeira força. Bem-aventurado os mansos. Mansidão não significa fraqueza. Significa autocontrole, calma e equilíbrio interior. Ou seja, se nós somos mansos de coração, como diz o nosso Jesus Cristo, isso não significa que nós somos uma pessoa fraca, que não temos atitude, que não temos iniciativa, porque a pessoa fraca, ela não tem nenhuma iniciativa, ela espera que outra pessoa faça por ela, mas isso não significa que nós somos fracos. Então, nós vamos ter o verdadeiro controle sobre nós. Então, isso não significa, aqui diz que nós temos autocontrole e calma e equilíbrio. Nós vamos ser uma pessoa equilibrada. Nós vamos ser equilibrados se nós temos um controle emocional, não é verdade? Então vamos controlar, vamos aplicar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Porque quando nosso Senhor Jesus ele sentou lá no monte para ensinar tudo que ele ensinou lá, e se nós pegar parte desse ensinamento e aplicar na nossa vida, nós estamos assim arranhando a pontinha do iceberg, entende? Então vamos... E aí ele continua dizendo que nós vamos ter calma, equilíbrio e paz interior. A pessoa espiritualmente forte não reage com raiva ou impulsividade. Ou seja, se você é equilibrado espiritualmente, você tem a força de vontade dentro, tem equilíbrio para calar, a pessoa te insultou, mas você respira fundo e deixa passar. Você é equilibrado e não guarda raiva. E aqui no tópico 4, buscar a verdade espiritual transforma a vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso representa desejo sincero de viver de acordo com os princípios espirituais. Quem busca verdade e crescimento interior encontra direção e propósito. Ou seja, se nós temos desejo sincero na nossa vida de viver de acordo com os ensinamentos da palavra, nós também vamos estar em busca do crescimento espiritual. Porque se a gente busca o crescimento, porque Jesus mesmo diz, buscai primeiro o reino do céu, que as outras coisas serão acrescentadas. Ele não disse uma coisa, disse todas as coisas serão acrescentadas. A paz interior, a prosperidade, o amor, a família, todos os demais serão acrescentados. Então vamos buscar primeiro o reino, que é esse reino que está dentro de nós. E aqui no top 5 ele diz: o perdão liberta a alma. Fox ensina que guardar ressentimento prende a mente ao problema. Perdoar não significa concordar com o erro, mas libertar o coração, soltar o passado, recuperar a paz interior. O perdão é uma das maiores forças espirituais, ou seja, não é que eu ou você vamos concordar com o erro do outro.
Isso não. Mas quando nós liberamos perdão para o outro, estamos liberando perdão para nós mesmos. E isso nos dá força, nos dá liberdade, liberdade interior. Então, quando nós nos sentimos livres, nós também temos uma mente mais alinhada com a mente do Criador. Porque nada mais é você liberar o perdão. Aqui diz que liberando o perdão, você tem mais forças espirituais. Então, a sua força interior é maior do que quando você está guardando rancor, está lá se remoendo a questão do mal que o outro te fez e não libera perdão. Porque o perdão, meus amigos, não é que vai liberar o outro, vai liberar a gente mesmo. Nós é que somos os grandes beneficiários do perdão. Não é o outro, somos nós. E aqui no top 6 ele diz: não resistir mentalmente ao mal. Quando Jesus diz não resistais ao mal, Fox explica que significa não alimentar pensamentos de medo ou ódio, não ficar preso a problemas, não mudar a atenção para o bem. Mudar a atenção para o bem. Quando tiramos a energia mental do mal, ele perde força. Ou seja, se nós como eu falei um pouco atrás, se nós ficar remoendo o que o outro fez por a gente, não, eu vou encontrar uma maneira de me vingar, não quero mais falar com essa pessoa, que ela não passe nem do meu lado. Então, nós estamos alimentando o ódio, dando força a essa força maligna. Então, quando nós tiramos nosso foco desse mal, nós não estamos alimentando ele, aonde nós não estamos resistindo ele, mas nós não estamos alimentando. Que resistir é você, talvez, não resistir, não vou com a minha força e eu vou controlar. Não, você tem que liberar. Libera que ele se afasta. Jesus mesmo disse que para não resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então ele vai desaparecer. Esse problema vai desaparecer da sua mente, vai desaparecer de perto de você, porque aquilo que não é para nós se afasta. Aquilo que Deus não tem propósito na nossa vida simplesmente desaparece. Então vamos continuar? No top 7, diz: o amor é a lei espiritual mais poderosa. Fox diz que o amor é a energia que harmoniza tudo. Significa desejar o bem para os outros, agir com compreensão, evitar julgamentos constantes. O amor transforma relações e situações. Ou seja, quando você tem amor genuíno, amor verdadeiro por outra pessoa, por você mesmo, primeiro nós temos que nos amar para depois a gente amar o outro, não é verdade? Então, quando seu amor é verdadeiro, todas essas bendições vêm para você, porque você vai ter mais compreensão, vai diminuir o julgamento. Às vezes você é uma pessoa que gosta de julgar os outros. Quando você ama de verdade, isso não existe. O julgamento não existe, porque julgar os outros é julgar a si próprio. Aquele defeito que a gente vê no outro é porque tá em nós. Como nós não quer assumir que nós temos esse erro, esse defeito, a gente vai olhar no outro e enxergar no outro aquilo que está em nós. Porque primeiro, como Jesus nos ensina, tirar primeiro a tábua que está no nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do outro. Não adianta a gente querer tirar o cisco do olho do outro com uma tábua atravessada no nosso, não é verdade? Então, quando a gente está julgando o outro, estamos julgando a nós mesmos. Vamos ter consciência disso. E no top 8, ele diz: a oração alinha a mente com Deus. Fox interpreta o Pai Nosso como uma oração perfeita. Ele ensina confiança em Deus, gratidão, perdão, entrega das preocupações. Orar muda a consciência e traz paz interior. Ou seja, quando nós estamos em oração, quando nós nos fecha dentro de nós mesmos e buscamos a presença de Deus, nós estamos eliminando todas essas coisas e recuperando a presença de Deus na nossa vida, exalando perdão para com o outro, tendo gratidão,
sendo grato por tudo que Ele tem nos feito, pelo alimento, pela cama, por tudo, pelo dia, pelo sopro de vida, tudo isso nos traz, são os benefícios que a oração pode nos trazer, não é verdade? E no tópico 9 ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. Fox ensina, esse ensinamento significa priorizar crescimento espiritual. Quando a pessoa desenvolve fé, sabedoria, paz interior, muitas outras coisas na vida começam a ajustar. Ou seja, se nós priorizamos o crescimento espiritual, logicamente que as outras coisas também vai chegar na nossa vida. Se nós fortalecermos a nossa fé, a gente vai ter mais entendimento, ter mais sabedoria para entender o outro, para entender o dia a dia. Vamos passar segurança, firmeza para outras pessoas que estão ao nosso redor, que nós não somos sozinhos, então ao nosso redor tem muitas outras pessoas. Então nós vamos passar essa segurança, essa certeza para outras pessoas, não é verdade? E vamos aqui ao top 10. Tratar os outros como queremos ser tratados. A chamada regra de ouro. Se você deseja respeito, compreensão, amor, deve oferecer essa mesma atitude. Essa lei cria harmonia nas relações. Ou seja, se nós queremos ser bem tratados pelos outros, vamos tratar primeiro. Se nós queremos receber coisas boas, vamos também oferecer em proporção a mesma coisa. Não adianta eu querer respeito se eu não vou respeitar o outro. Se eu não respeito o seu espaço, como é que eu vou querer que você respeite o meu espaço? Se eu não dedico tempo para respeitar a sua opinião, por exemplo, como é que eu vou querer que você respeite a minha opinião, o meu ponto de vista? Então, meus irmãos, primeiro vamos dar para o outro o que nós gostaríamos de receber. Porque assim como nós damos boas coisas aos nossos irmãos, Deus também dá boas coisas para nós. Ele abre as janelas do céu para derramar bênçãos sobre nós que nós não podemos nem contar. Então, a partir do momento que eu quero respeito, que eu quero entendimento, que eu quero coisas boas, eu também tenho que fazer a mesma coisa, dar primeiro coisas boas. E aqui diz, a ideia central do livro, segundo Emmett Fox, o ensinamento de Jesus não é apenas religioso, é um manual espiritual para transformar a mente e a vida e o caráter. Quando uma pessoa aplica esses ensinamentos e princípios, sua consciência muda, sua paz interior cresce, sua vida começa a se organizar. Ou seja, se nós queremos crescer, temos que aplicar, não é só ouvir, não é só ler, é aplicar o que aprendeu. Não adianta eu adquirir muito conhecimento em teoria e se eu não aplico na minha vida. Porque o que eu estou dizendo para você aqui são passos simples que qualquer um pode aplicar para ter um amanhã melhor, aplicar hoje para o amanhã ser melhor. Então, meus irmãos, vamos aplicar os ensinamentos da palavra de Deus. Quando tiver um tempinho, pega a Bíblia, vai lá no Sermão da Montanha, dá uma lida, ver como é que o nosso Jesus ensinava e o que Jesus disse, todos os parâmetros dos parágrafos, todos os versículos, vai lá, lê um pouco para que nós podamos entender o que Jesus realmente quis dizer. Eu vou procurar aqui o Pai Nosso, segundo o Emmett Fox, para eu ler para vocês, que eu deixei por último, para vocês terem um pouquinho de consciência do significado do Pai Nosso na nossa vida. O que o Pai Nosso quer dizer para nós, qual a segurança, qual o entendimento que nós vamos ter dessa oração tão cotidiana que todos nós fazemos todos os dias. Vou ler aqui para vocês, segundo Emmett Fox, o significado do Pai Nosso. O Pai Nosso como fórmula espiritual. No livro
Fox interpreta a oração do Pai Nosso como um manual espiritual completo. Cada frase tem significado psicológico. O Pai Nosso que estás no céu. Reconhecimento da presença divina. Venha a nós o vosso reino. Trazer consciência divina para a nossa vida. O pão nosso de cada dia. Confiança na provisão espiritual. Perdoai nossas ofensas. Libertação através do perdão. Fox afirma que nossa oração é um método para alinhar a mente com a mente de Deus. Ou seja, se nós praticarmos a oração tendo essa consciência de que nós estamos orando para alinhar a nossa mente com a mente do Criador, tudo à nossa volta melhora, tudo na nossa volta faz sentido. Por quê? A mente de Deus é a mente prioritária. Tudo que nós somos uma extensão pequena do poder de Deus. Então, se nós orarmos Pai Nosso, quando a gente falar Pai Nosso que está no céu, temos a consciência que nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida, as coisas no nosso dia a dia vai mudando, o nosso eu vai mudando. Então é isso, meus irmãos, é só um pequeno resumo, os 10 tópicos lá do Sermão da Montanha, que está no livro o Sermão da Montanha do Emmett Fox. E aproveitando, muito obrigado, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, deixe os seus comentários, se vocês gostaram ou não gostaram, quer mais leitura do livro de Emmett Fox ou de qualquer outro livro, deixe a sua mensagem e compartilhe esse vídeo. Muito obrigada.